ela tava claro para todo mundo que viu o jogo de casa, do estádio, pra galera que tava na transmissão, a Colômbia tava fazendo o tal da marcação no portador da bola. O que é? Tem um cara com a bola? Pressiona dois. Dois caras vão se deslocar pra pressionar esse cara pra atrapalhar o passe dele. Se não roubar a bola, dá uma porrada. Né? Exatamente. Se não rouba a bola, dá uma porrada. Como que você quebra isso? Você quebra isso com toques curtos, triangulação, você precisa ter gente muito perto, e isso o Brasil não tinha. O Vinícius Júnior jogava lá na ponta esquerda, o Rafinha lá na ponta direita, o Rodrigo quando saía, ele trocava de posição com o Paquetá, então ele ficava longe do Paquetá como os meias. Os volantes, e aí, soma-se isso a dois volantes da seleção brasileira, que por característica não tem um passe longo apuradíssimo, o João Gomes muito menos, né? O João Gomes é um cara de roubo de bola e toque curto. E não tem aquilo que a gente chama de carregar a bola. O primeiro drible de carregar a bola. Que você dribla um cara, o que o volante faz? Ele às vezes domina de costas, ele gira, dribla um cara e ele sai de frente pro jogo. Os volantes da seleção brasileira, em vários momentos, jogando de costas pro jogo. O Rodrigo, essa função de falso 9 pro Rodrigo, esse esquema foi feito pra destruir o jogo do Rodrigo. E ontem ele pode estar muito partida, mal, né? eu sei que ele tá muito mal, mas esse esquema, o Rodrigo de falso 9 não funciona. Não tem nada a ver com o jogo dele. Ele não joga de frente pro jogo. E aí eu vi o Dorival sem entender o simples. Isso que mais me incomoda. Tava posto o jogo. Ele não, as alterações dele não fizeram sentido, conservadoras, como o Formiga falou, mas mais do que conservadoras, elas iam de encontro ao que o jogo estava pedindo. E eu acho que isso é um dos maiores problemas da fase de grupos da seleção. Mas e é o que mais me preocupa pro futuro. Não, até mas a gente não tinha centroavante no banco também. Não tinha camisa nova. Ainda só não tinha camisa nova no banco. E só sobre, imagina, e só sobre o ponto do Wallace, esse isolamento dos pontos, especialmente do Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, não foi inédito. Contra a Costa Rica foi a mesma coisa. Não tinha suporte. Ontem, o Wendel apareceu pouquíssimo pro jogo. Mas pra tabelar com o Rodrigo, pra tentar construir por dentro. Acho que tem. Mas o Dorival precisa encontrar soluções pra isso. Não deixou subir. O segundo tempo, o Vinícius inexistiu no jogo. Sim, o jogo todo, né? O jogo todo. Mas eu sei que tem a merda da Colômbia, mas o futebol é um jogo de ponto e contraponto. Total. Então, se a Colômbia te dá um ponto, ela dobra, faz a pressão no portador, você tem que dar o contraponto. E aí, depois que você der o contraponto, a Colômbia te dá outro contraponto. É o xadrezinho. É o xadrez. Só que ontem a Colômbia deu o ponto e o Brasil não deu o contraponto. A primeira finalização do Brasil no segundo tempo foi aquela do Andrés Pereira. 49 do segundo tempo. O jogo de ontem foi o pior da era do Dorival. Pra mim foi absurdamente o pior, porque não teve solução ofensiva, como o Wallace lembrou. Pior que o da Costa Rica? Pior do que o da Costa Rica. O da Costa Rica, o Brasil dominou todas as ações. Ele só faltou encontrar espaço, mas ainda teve chance por total mérito do time da Costa Rica. Inclusive, depois do jogo, o próprio Rodrigo falou isso, eu acho que em entrevista, eu não lembro agora, eu só vi o corte. O Rodrigo acha que o primeiro jogo contra a Costa Rica, em termos de funcionamento de mecânica, foi melhor do que o jogo contra o Paraguai. Por exemplo, na visão interna, tem gente que defende isso. Então, assim, o jogo contra a Colômbia, ele é muito ruim em todos os aspectos. Ontem no react que a gente fez lá na TNT, em algum momento ali, em 20 minutos, eu acho que o Brasil estava numa postura interessante. Estava jogando até mais que a Colômbia, ou tentando jogar, a Colômbia não chegava, o Brasil tentava, estava tomando muita pancada, só que as pancadas, elas foram realmente tirando algumas peças do jogo. O Brasil foi deixando de conseguir ter a bola, de perder a bola muito rápido, os jogadores, a bola queimava no pé, porque toda hora pegava uma porrada, e aí o Brasil foi sucumbindo. E aí, 20 segundos de jogo já deram a primeira do Rafinha. Quando sucumbiu, acabou. Assim, o Brasil não funcionava nem ofensiva nem defensivamente. Eu peguei uma matéria, não foi difícil achar, tá? Se você fizer esse exercício no Google, você vai achar várias. Você bota ali substituições, Dorival e algum time. Santos, Flamengo ou São Paulo, por exemplo. No Flamengo, eu botei lá só para ver qual era a primeira notícia que aparecia. Aí é uma matéria do lance depois da final da Copa do Brasil. Manchete. Substituições de Dorival preocupam a torcida do Flamengo e acendem alerta para a Libertadores. Se você fizer isso com o São Paulo, vai aparecer um monte. A gente estava lembrando na redação que na final do Paulista em 2010, é 2009 ou 2010? Contra o Santo André? 2010. 2010. Ele tira do jogo Neymar, Robinho, e ele só não tirou o Ganso porque o Ganso não deixou. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é, o Dorival, ele tem um perfil... Tudo bem que ali tinha o contexto das expulsões, né, do Santos, né? Mas eu acho que um ou outro ele já tinha feito até antes. Antes do primeiro, porque eu acho que o Santos termina com 9 aquela final. Mas assim, o Dorival, ele tem uma carreira que é muito boa, ele é um técnico de momentos muito legais, mas ele é um cara que não de hoje já foi criticado por demora em substituição e às vezes substituições que dão uma segurada. Por mais que o Dorival goste de jogar, ele gosta, o time dele, o time A gosta de jogar, mas ele várias vezes mexe, retroagindo um pouco. E beleza, é dele.
Quando isso chega na seleção, fura algumas bolhas, a galera vai, opa, mas não há nenhuma surpresa nisso, pelo menos pra mim, tá? Se você considera isso bom ou ruim, é um outro debate. Eu acho que ontem isso foi muito ruim. E em alguns momentos isso vai ser péssimo para a seleção brasileira. Vai ser péssimo para o Endrick, vai ser péssimo para uma galera. Mas antes da gente considerar como algo bom ou ruim, a gente precisa entender a razão disso. Perfeito. Se é um conservadorismo, se é um excesso de cautela na tentativa de manutenção de um resultado, ou se é falta de repertório. Que se a gente entrar nesse terreno, aí o problema é muito mais profundo, o buraco é muito mais embaixo. Eu ficaria com a resposta B. Que acho que é falta de repertório? Não é eu também tendo a acreditar mais nisso. Mas eu tendo a acreditar mais na A mesmo. Cara, esse conservadorismo do Dorival, ele já foi em times em que ele era, por exemplo, ontem a gente concordou aqui que o Brasil não era o favorito, né? O Flamengo dele, normalmente, quando jogava contra os adversários, era favorito. E ele fez isso algumas vezes. Mas eu concordo, muitas vezes. Eu vou concordar um pouco com o Formiga e Jorge, mas não vou falar só sobre o Dorival. Pra mim é falta de repertório da escola brasileira de técnicos. Exatamente, pra tudo. Dorival. Pra tudo. Acho que a gente, quando vai pra Copa do Mundo com o Tite, que claramente era o melhor técnico da geração brasileira, a gente viu em 2 Copas do Mundo como o Tite foi engolido nas 2 quartas de final. Primeiro, pela Bélgica. Só no primeiro tempo. E depois contra a Croácia nos primeiros tempos. E a demora que o Tite teve de entender isso. E aí depois ele volta atrás, ele tenta resolver, só que não dá tempo mais. Só que o Tite ainda contra a Croácia tira o Vinícius Júnior, né? No segundo tempo. Mas o jogo hoje, se você pega 0-0, né? Sim, você pega a Copa América, sabe a nacionalidade dos 4 campeões de grupos? A Argentina. A escola argentina de técnicos, hoje, é muito superior que a brasileira. Não à toa. Eu arrisco a dizer que sempre foi, ó, Wallace. Perfeito. Mas acho que hoje. Eu tenho mais observação do hoje. Perfeito. O hoje. Ela é hoje muito melhor. Não à toa, o futebol brasileiro está entupido de técnicos estrangeiros, entupido de técnicos sul-americanos, portugueses, porque a escola de técnicos brasileiros é fraca. Parou no tempo. Ela é fraca hoje. Cara, e quando a gente tem que melhorar. A CBF Academy é de um dia desse. Assim, a gente tá falando de um país pentacampeão do mundo que tem como a maior grife a seleção e a CBF Academy para começar a formar treinadores, a de fato criar uma escola brasileira de treinadores, ela não tem 20 anos, 15 anos. Mas essa demora. Menos até, né? Mas essa demora na formação dos treinadores, na criação de uma escola, de um curso que seja aceito internacionalmente, ainda não estamos nesse patamar, se deve muito à nossa arrogância durante décadas. Primeiro, a nossa acomodação, porque as individualidades resolviam, então a gente não precisava de trabalho tático, a gente não precisava engessar o nosso futebol como o europeu faz, porque a gente tem talento. Então a gente perdeu muito tempo nessa arrogância. E na arrogância de achar que, como somos pentacampeões do mundo, nós não temos nada que aprender com os demais. A gente precisa ensiná-los e não aprender com eles. Essa arrogância gerou o 7-1, essa arrogância gerou toda a queda de produção do futebol brasileiro que a gente tem visto, essa arrogância fez os treinadores pararem no tempo e alguns não buscarem conhecimento. Cara, assim, é porque hoje o Santos está jogando uma 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, essa declaração não repercutiu muito. Mas é gravíssimo. Sim, é estarrecedor. Um treinador que foi campeão brasileiro com o Corinthians, o cara do tamanho do Fábio Carille. Ok, ele não é hoje o técnico da primeira prateleira, mas ele é um técnico importante do futebol brasileiro. Sendo cogitado no próprio Corinthians. Sendo cogitado para assumir um gigante como o Corinthians, saindo de um gigante que é o Santos, se sair. É estarrecedor que um treinador que chegou onde chegou como o Carille chegue numa coletiva e diga assim: eu cheguei na minha carreira até hoje jogando num esquema tático, eu vou com ele até o final, eu não vou variar, porque eu só sei trabalhar assim. Sim, e a gente achar isso, caramba, é verdade, né? E o Ancelotti lá na Espanha se remexe inteiro na cadeira, assim, fumando charuto. E aí é o que me preocupa sobre repertório, porque se for apenas conservadorismo, medo de perder o cargo, né? Aquela coisa de, poxa, eu acabei de chegar, eu não vou usar muito, eu não vou inovar muito, eu vou fazer aos poucos. Isso é mais fácil de você resolver e trabalhar do que falta de repertório, Jorge, porque aí o buraco é mais embaixo. Essa parada que você falou da arrogância ou da postura míope, né, de enxergar o que está acontecendo, vamos lá, em 74 o Brasil era campeão do mundo. Tivemos problemas na formação para a seleção de 74 e encara uma Holanda que, tipo assim, o Brasil não sabe nem de onde vem e o que acontece com o time que estava fazendo várias inovações táticas e que ia criar tendência dali para frente. O jogo é uma porradaria, mas o Brasil não entende nada do que está acontecendo. Você salta para 82, que o Brasil, em 74 não faltava talento, em 82 também não faltava talento, pelo contrário, sobrava. O Paulo Isidoro até hoje fala que o Tele foi teimoso
ao formar a seleção sem um ponta-direita e o time era muito melhor com ele do que sem ele. E o Brasil caiu assim, teimoso, e aqui eu não estou personificando nada, eu estou usando como exemplo para falar que a nossa miopia, a importância que se dá ao trabalho do técnico, ela não é de hoje, negar isso é antigo. O Brasil, para a Copa de 58, teve uma influência gigante de técnicos da Hungria, que estavam aqui no Brasil, inclusive treinaram São Paulo e Flamengo. Aqueles caras foram muito importantes para o 4-2-4, que daria certo na seleção e que foi até 70. Só que o futebol vai mudando, né? Como o Wallace lembrou, é ponto e contraponto. Aí você tem o começo da mudança, a gente não entendeu o que estava acontecendo e ficamos de 70 até 94 sem ganhar a Copa do Mundo. Em 94, uma seleção criticada, mas que estava alinhada com o que o futebol do período pedia, assim como a de 2002. Podia não ser o mesmo espetáculo, mas era uma seleção que estava entendendo o que estava acontecendo. Em 2006, de novo, talento pra caramba, a rodo. Nós ignoramos de novo o que estava acontecendo no futebol, tomamos taca. E de lá pra cá, a gente segue patinando e tentando entender o que está acontecendo. Acho que o que mais chegou perto foi o Tite.